Caríssimos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a memória de São João Paulo II. E eu gostaria de, a partir da primeira leitura de hoje, fazer uma reflexão a respeito da sua vida, a respeito da vida de São João Paulo II, a respeito do seu sofrimento vicário, isto é, o que significa o sofrimento vicário. Vicário e vigário são a mesma coisa. O que é um vigário? No caso aqui, no contexto paroquial, é um padre que, em algumas ocasiões, ele está no lugar do padre, do pároco. Como o pároco não pode estar em todos os lugares, então ele tem vigários que o assessoram, o auxiliam, o ajudam. O que é um sofrimento vicário, então? É um sofrimento, desculpe-me aqui a redundância, o pleonasmo, é um sofrimento sofrido no lugar de outro. É quando você sofre, não apenas por uma outra pessoa, mas quando você sofre no lugar de uma outra pessoa. É diferente. Eu posso sofrer as minhas tribulações por você, mas uma outra coisa é quando eu sofro as suas tribulações. Percebem aqui a diferença? Uma coisa é quando eu sofro por alguém, outra coisa, bem diferente, bem mais profunda, é quando eu sofro no lugar de alguém. Pois bem, isso já foi analisado por alguns autores, e se nós olharmos a vida do Papa São João Paulo II, nós veremos que nós temos motivos para pensar que na sua vida houve este tipo de sofrimento, este sofrimento vicário. E é uma realidade, meus santos, profundamente cristã. Profundamente cristã, porque vivida por Cristo. Cristo, ele sofreu vicariamente, ele sofreu no nosso lugar. O castigo devido a nós pesou sobre ele, por suas chagas, as chagas devidas a nós por causa dos nossos pecados, os nossos pecados foram curados. Pois bem, na primeira leitura de hoje, então, São Paulo ele vai falar dessa solidariedade que existe entre nós, uma solidariedade para o bem e uma solidariedade para o mal. Ele diz aqui, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. A solidariedade aqui é entre Adão e Cristo. Então, um homem é o Adão, por quem entrou o pecado, o outro homem é Cristo, por meio de quem entrou a salvação. Então ele diz, irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, isto é, Adão pecou, nós estamos em comunhão com ele, logo todos nós também de alguma maneira pecamos. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de um modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Então, por um homem entrou o pecado, por um outro homem entrou a salvação. Versículo 17, por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou na condenação para todos os homens,
assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá vida. Então essa solidariedade, que quando nós falamos que existe solidariedade para o bem, nos agrada. Mas quando nós falamos que também existe solidariedade para o mal, não nos agrada tanto assim. Isto é, saber que nós estamos unidos, e estamos tão unidos que existe esta solidariedade, da mesma maneira que o pecado de Adão, de alguma maneira, foi desgraça para nós, e o ato meritório de Cristo foi bênção para nós. E aí nós dizemos: mas eu não gostaria de estar tão unido assim aos pecadores. Eu quero rezar por eles, tudo bem, mas sofrer por eles, sofrer o sofrimento deles, pela salvação deles, isso nem todos estão dispostos assim. Perceberam aqui, meus santos? Muitos de nós, e espero que todos, rezamos pela conversão do mundo inteiro, rezamos pelos nossos familiares, rezamos pelos nossos amigos, mas quantos estão dispostos a, pela salvação deles, carregar os fardos devidos a eles? Quantos pais, filhos, irmãos e amigos estão dispostos a sofrer os tormentos daquele por quem você reza, para que de alguma maneira o mistério de Cristo, a salvação, neles se faça presente? Percebem aqui esta solidariedade que brota da caridade. Só quem ama de verdade está disposto a dizer, não apenas, preste bem atenção, não apenas, tá bom, eu vou oferecer os meus sofrimentos pela conversão do meu filho, do meu pai, do meu irmão, mas eu peço a Deus que venha sobre mim os males devidos a Ele, para que eu os viva como penitência e Ele possa se salvar. Percebe aqui a diferença? No número 306 do Catecismo da Igreja Católica, 307, desculpe, no número 307, nós podemos ler: aos homens Deus concede até de poderem participar livremente de sua providência, cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina, isto é, às vezes sem nem saber que eles estão participando da providência divina, da vontade divina. Os homens podem também entrar deliberadamente, isto é, querendo livremente, os homens podem entrar então deliberadamente no plano divino. Então os homens podem, às vezes participam sem saber, mas os homens podem também participar sabendo. Participar do quê? Do plano divino. E qual é o plano divino? Que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então todos os homens podem então, deliberadamente, participar do plano divino por suas ações, por aquilo que eles fazem, por suas orações, por aquilo que eles rezam, por aqueles por quem eles rezam, mas também por seus sofrimentos. Isto é, os nossos sofrimentos podem ser uma maneira de nós participarmos desta obra salvífica e redentora de Cristo. São Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24, São Paulo diz, Colossenses capítulo 1, versículo 24: eu agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, porque o que falta das tribulações de Cristo na minha carne, eu sofro pela igreja. Então São Paulo
tinha essa compreensão de que ele completava nele o que nele faltava da paixão de Cristo. E o que foi, em que consistiu a paixão de Cristo? Cristo, por nós, padeceu no nosso lugar. Meus irmãos, refletir esta realidade, isso não deve nos levar a apenas contemplar intelectualmente, mas deve nos levar a rezar, deve nos levar a dar esse passo movido pela coragem da fé, movida pela fé amorosa, pela caridade, e dizer: Senhor, dá-me a graça e a força de que eu preciso para que eu também sofra pela salvação dos meus irmãos. Mas não repita isso imediatamente agora. É necessário que você reflita bem o que você está repetindo. Você, quando diz isso, você está se oferecendo a Deus como para sofrer uma morte vicária. Você está se oferecendo a Deus como um holocausto de amor, como diria Santa Teresinha, como disse Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando você pensa no seu marido, na sua esposa, que não são de Deus, e você diz: Senhor, eu aceito os sofrimentos devidos a Ele, que venham sobre mim, para que Ele se salve. Isso é um amor verdadeiro de um marido que reza pela sua esposa e de uma esposa que reza pelo seu marido. Isso é um amor verdadeiro de alguém que reza pelos pecadores e diz: eu aceito, Senhor. Imagine Santa Teresinha, que pedia os sofrimentos do mundo inteiro que viessem sobre ela, desde que aquilo redundasse em salvação para muitos, na conversão de muitos aqui neste mundo. É este sofrimento vicário que eu digo a vocês, meus santos, quando eu ouvi dessa maneira pela primeira vez, houve um movimento de repulsa dentro de mim. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, mas assim, eu me lembro do dia, não faz muito tempo então, né? Eu me lembro do dia, de onde eu estava, e quando eu ouvi isso, um misto de revolta, de ojeriza, porque entenda, rezar por quem sofre e oferecer os sofrimentos que já me vêm pela salvação do mundo inteiro, ok, o sofrimento já veio mesmo. Ou só oferecer as minhas dores pela conversão dos pecadores ou daquelas pessoas por quem eu rezo, tá bom, né? O sofrimento já está ali. Mas dizer: Jesus, manda sofrimentos, manda os sofrimentos devidos a eles, que venham sobre mim, para que eu me una mais a Ti e eles se salvem, porque eu quero ser cooperador do Teu mistério salvífico. Eu quero completar na minha carne o que falta na minha carne, na paixão de Cristo. Esta realidade que nos faz tão semelhantes a Jesus. E ali naquele momento, quando eu percebi aquela ojeriza, aquela repulsa, aquela repugnância diante daquilo que me tinha sido exposto, nem sequer tinha sido proposto a mim, era apenas uma exposição. Quando eu ouvi aquilo e eu senti aquela repulsa, ao mesmo tempo eu percebi como o meu coração é diferente do coração de Jesus. Porque a Jesus, quando isto foi exposto, o que foi que ele disse? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É o salmo de hoje. Eu faço com alegria, Pai, a tua vontade. Eu aceito que toda desgraça e maldição devida ao mundo venha sobre mim, para que a salvação ao mundo, a nós, seja concedida. Jesus sofre a morte dos condenados
a morte devida a nós, para que nós tenhamos a graça devida a Ele. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da santidade, da justiça. Nós poderíamos aqui, meus santos, pegar outros versículos em que São Paulo faz esta mesma reflexão. Poderíamos ver aqui na carta aos Coríntios, quando São Paulo vai apenas destrinchar esta mesma ideia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz: vivemos em completa penúria, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Versículo 12: assim a morte age em nós e a vida age em vós. Tudo isso ele sofre, e tudo isso de alguma maneira é morte para ele, mas ao mesmo tempo é vida para aqueles para quem ele prega, é vida para aqueles a quem ele anuncia Jesus Cristo. Versículo 15: e tudo isso se faz por vossa causa. Tudo isso eu sofro por vossa causa. Nós poderíamos aqui ouvir as mesmas palavras saídas da boca de Cristo. E tudo isto por vossa causa, para que a graça se torne abundante entre vós. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Versículo 15. Versículo 16. É por isso que não desanimamos, ainda que exteriormente nós vamos nos desconjuntando, o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior se renova a cada dia. E uma outra aqui que eu também selecionei, Gálatas capítulo 4, versículo 15, quando São Paulo mostra esse amor tão grande, que ele diz: olha, se necessário fosse para a salvação de vocês, eu arrancaria os meus olhos. Eu arrancaria os meus olhos e daria a vocês, e daria por vocês, para que vocês se salvem, para que vocês conheçam Cristo, para que vocês amem nosso Senhor. Meus santos, e nós? O que estaríamos dispostos a arrancar? E nós? O que estamos dispostos a fazer para que os nossos conheçam a Cristo? Para que os nossos amem nosso Senhor? Também nós, juntamente com os santos da igreja, juntamente com Jesus, juntamente com São Paulo, juntamente com São João Paulo II, nós também estamos dispostos a nos oferecer em sacrifício, a de alguma maneira participar do cadinho da humilhação e do sofrimento devido aos nossos irmãos, para que eles se salvem. Também nós queremos ser um holocausto vivo, também nós queremos nos oferecer como vítimas neste sacrifício, ou queremos nos salvar, ou queremos nos salvar no sentido de que eu quero que a minha vida seja fácil, eu quero ser livre de toda e qualquer dor, eu quero ser livre de qualquer sofrimento, e quando o sofrimento se apresenta em minha vida, eu já vou pedindo a Deus: livra-me, Senhor, desta dor, livra-me, Senhor, deste sofrimento, livra-me, Senhor, desta humilhação, quando aquele sofrimento pode ser uma ocasião de você participar mais eficazmente da paixão de Cristo e ser uma enxurrada de graças para todos aqueles por quem você reza e para quem você intercede. Que hoje, meus santos, São João Paulo II interceda por nós, para que esta sabedoria se encarne nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.